Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, que está começando agora. E convida sempre você para fazer parte dessa grande corrente do bem. Afinal de contas, nossa sociedade é formada pelos indivíduos e cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um faz a sua parte, nós teremos uma sociedade mais justa, mais amorosa. Se nós olhamos para o próximo como nós olhamos para nós mesmos, os cuidados que nós queremos ter, se nós tivermos esse mesmo cuidado com o próximo, com o seu vizinho, com o seu filho, com o seu irmão, no seu trabalho, em todo lugar, é óbvio que nós construiremos uma sociedade mais justa. Parece simples, mas exige esforço, exige que você saia do seu egoísmo, daquele mundo pequeno de pensar só em você, porque nós fazemos parte do coletivo. E esse coletivo, ele é feito por todos nós. Se nós não fazemos a nossa parte, o coletivo começa a sofrer, tudo volta para a nossa casa. Aquele problema que você não quis resolver na sua casa, um dia vai para a sociedade e vai voltar para a sua casa. Então vamos fazer a nossa parte, vamos disseminar o bem, vamos ajudar o próximo, vamos utilizar a gentileza, o respeito, respeitar as diferenças, respeitar essa democracia maravilhosa que nós temos no nosso país, vamos praticá-la. E respeitar a democracia significa respeitar a opinião divergente. Nós não podemos impor. Se nós formos impor, deixa de ser democracia. Então vamos aceitar e vamos fazer esse Brasil melhor que nós queremos, essa Alagoas melhor que nós queremos. E o nosso programa, ele passa, você pode ver um pouco do nosso programa Trilha Social no Face. Se você procurar lá, Programa Trilha Social, você vai assistir várias pessoas que já passaram por aqui. E se você quiser se espelhar em uma delas, se você ainda não faz um trabalho social, você pode se engajar em algum projeto que já passou por aqui, ou então criar uma coisa em cima daquilo que você vê nessas pessoas, se inspire nelas para fazer o bem. E se você já faz um trabalho e quer mostrar para a gente, aí sim, nós teremos a máxima alegria de te receber aqui. É só você entrar em contato conosco pelo programa trilhasocial@abal.com.br e a gente vai colocar você direto com todos as pessoas que assistem o nosso programa e que com certeza sempre saem ganhando, porque aqui todas as pessoas que vêm, elas deixam a sua contribuição para você pensar, para você refletir. E hoje, no nosso programa, nós estamos recebendo Sônia Onucki. Ela é psicóloga, doutora, e ela é uma pessoa muito especial aqui para Alagoas. Desde que aqui chegou, vem trabalhando para promover o bem-estar, o equilíbrio das pessoas. Que bom que nós temos pessoas assim, que se ocupam dessa profissão. Que bom que pessoas escolhem profissões como essa para ajudar pessoas, assim como os professores e outras profissões que nós devemos agradecer profundamente. E já são quase 30 anos aqui no nosso estado, fazendo um trabalho maravilhoso. E ela agora também está como diretora do Instituto Onucki-san, que é um instituto que trabalha o bem-estar, trabalha tudo aquilo que você possa imaginar para fazer o bem para o ser humano e para a sociedade. E hoje nós vamos falar de uma linha de trabalho que tem crescido bastante, que tem ajudado muitas pessoas e que está se disseminando pelo mundo, e o Instituto está trazendo para cá, através de Sônia Onucki, vários cursos, várias formações e também trabalhos voluntários. Nós vamos falar sobre a constelação familiar. O que é constelação familiar, né? Sônia Onucki, prazer em recebê-la em nosso programa. Uma alegria imensa em estar aqui com você. São uma jornada de muitos anos em Alagoas. Eu é que agradeço, né? E é um prazer imenso falar para os alagoanos, levar um pouco da constelação familiar, levar as questões do dia a dia da constelação mesmo, para as pessoas poderem ajudar. Um propósito de trabalhar a liberdade, de trabalhar o bem-estar das pessoas, para que elas realmente assumam a responsabilidade com as suas vidas e tenham como cuidar dos seus destinos. Antes da gente falar da constelação, eu gostaria muito que você descrevesse quem é Sônia Onucki, essa mulher
forte. Eu conheço, mas eu gostaria que você falasse, você colocasse a sua alma para que as pessoas possam ver. Bom, eu sou nascida em São Paulo, filha de Pedro Onucci e Cecília Onucci, né? E muito cedo eu tive uma dificuldade, porque eu não conseguia ler e escrever. E a minha mãe dizia assim, não tem problema, tá tudo certo. Só que a minha mãe morreu e eu fui para o colégio interno. E lá eu disse assim, eu não sei fazer absolutamente nada. E a irmã Freira disse assim, que nada, nada. Eu disse, então eu quero nadar. E ela disse, então você vai aprender a nadar. E a partir da natação, Maristela, eu consegui aprender a ler, escrever e me tornei quem eu sou hoje. Fui campeã de natação do Infanto Juvenil brasileiro, né? E aprendi muitas coisas. A focar no bem-estar, a focar na minha meta, a focar num resultado, passinho por passinho. E isso foi muito importante. Olha, que interessante. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo deve ter tido alguma situação semelhante, algumas pessoas tiveram situação semelhante, e não sei se agiram da mesma forma, se superaram, mas o quanto é importante ter uma mão estendida e ter uma palavra de incentivo e que não seja crítico, para que a gente possa realmente superar essas dificuldades. Então, e aí eu comecei a estudar, estudei e me formei em psicologia e hoje eu costumo dizer que eu sou professora de felicidade. Por que professora de felicidade? Porque eu sou, além de Master Trainer em constelação sistêmica, eu sou Master Trainer em psicologia positiva, né? Então eu ensino a teoria do bem-estar. A psicologia positiva é algo mais novo dentro da área da psicologia. Isso, ela não está cadenciada dentro da academia para psicólogo. Qualquer pessoa pode estudar a psicologia positiva. Ela começa em Harvard, né? Mas ela está hoje em todo mundo. Inclusive lá no Instituto a gente ensina, dá uma formação de psicologia positiva. E o importante, a psicologia positiva deve focar muito no não julgamento também e também no positivismo, de olhar tudo de uma forma que em tudo tem um aprendizado. Não é muito o pensamento positivo apenas, é uma base científica, né? Então, é uma teoria que baliza cientificamente em atitudes e comportamentos, né? Então, como é que a gente pratica o nosso dia a dia? Por exemplo, a gratidão, né? A gratidão, ela faz uma transformação internamente. Quando a gente age com gratidão, você iniciou falando gentileza, a gentileza abre uma grande transformação dentro do nosso ser, dentro das nossas células. Isso é mensurável, isso é estudado, por isso é uma ciência. E já tem um resultado, né? Já foi mensurado todo esse resultado. Como você falou agora, né? Atitude e comportamento. Dentro dessa área nós sabemos. Porque muita gente fala assim, você não tem atitude. Na realidade, me fale o que é atitude e comportamento para que as pessoas possam compreender bem. Porque muitas vezes ela acha que tem atitude. Ou ela não tem o comportamento, tem um comportamento e tem atitude. É verdade. Então, atitude é interno. E o comportamento é externo. Vou dar um exemplo bem simples. Nós estamos numa cabana e, de repente, eu tenho vontade de ir ao banheiro. E aí, eu não vou porque eu tenho medo, né? Você também sente onde você está lá quietinho, vontade de ir no banheiro. Você não vai porque você acredita que vai ter uma pessoa lá te esperando ou vai estar muito frio. Então, são duas atitudes. A minha e a sua são diferentes. O comportamento de ir ou não ir é a ação. Então, o comportamento é a ação, a atitude é interna, é aquilo que a gente pensa para formar a ação. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, mas rapaz, tu não tem atitude, né? Ele não tem comportamento, ele não tem ação. A gente precisa ter a ação. E a psicologia positiva trabalha com a atitude que faz com que a gente tenha uma boa ação. E muitas vezes também dentro do processo de constelação sistêmica, há um bloqueio na nossa atitude. Por isso a gente não consegue agir. Por isso algumas pessoas têm reincidência de não passar no vestibular ou têm um comportamento de sempre escolher
o homem errado, ou o trabalho errado, ou ter alguma questão assim no comportamento. Mas é por quê? Porque internamente há um bloqueio, há um emaranhado, há uma trava. Então, e essas travas, às vezes, elas não são conscientes. A constelação familiar. Então, vamos entrar nesse tema tão discutido hoje no Brasil inteiro. As pessoas têm buscado bastante, têm obtido resultados muito bons dentro da constelação familiar, que é uma forma de harmonizar, né? De você colocar aquela família dentro de uma paz que ela ainda não conhecia. Mas, para isso, tem todo um processo. O que é a constelação familiar? Então, a constelação familiar, se nós olharmos a Bíblia, se nós olharmos os primórdios lá dos índios, dos xamãs, e se nós olharmos a simplicidade lá dos nossos pais, muito simples, ela está. Então, é uma lei que está dentro da vida, é uma lei natural da vida. Porém, um filósofo, psicólogo, Bert Hellinger, alemão, ele condensou, estudando tudo isso, e formatou uma metodologia que ele deu o nome de constelação familiar, que quer dizer posicionamento familiar. É posicionar a família, o sistema todo em ordem. Por que eu digo dos pais da gente? Porque seu pai dizia para ti assim: Maristela, respeita o mais velho, obedeça primeiro os mais velhos. Então, na constelação se trabalha a ordem, a hierarquia. Existem 3 leis. A primeira ordem é a lei da hierarquia. Quem chegou primeiro deve ser respeitado, tem a primazia. Quem chegou segundo, chegou segundo. Na lei da hierarquia, como é esse respeito? Por exemplo, eu tenho 2 irmãs, uma é mais velha, outra é logo depois dela e eu sou a terceira, sou a caçula. Então, a mais velha, ela tem o comando, depois sobre vocês 2. A segunda, ela tem o comando sobre você, mas ela não tem o comando sobre a outra, existe uma hierarquia. E você obedece a elas. Você pode não concordar com as questões, mas você deve respeitá-la. Nem sempre a gente concorda, Maristela, com o irmão mais velho, com a irmã mais velha. Muitas vezes há uma divergência, mas a gente deve respeitar. E respeitar significa fazer assim: ok, esse é o seu pensamento, o meu é diferente. Ou seja, você não precisa de entrar em atrito, como normalmente nós fazemos, né? Porque até na sociedade, o que nós temos hoje, quando uma pessoa não concorda, ela parte para a briga, ela quer convencer o outro a todo custo daquela forma de pensar. Não há um respeito àquela forma divergente dela. Tá. Na questão familiar, isso é muito importante. E nessa questão de hierarquia, uma coisa que eu gostaria de colocar: você é de origem japonesa, né? E os japoneses têm um culto, a gente tem essa visão, né, do culto aos antepassados, há um respeito, e é um povo que, apesar de tudo que já aconteceu com eles, eles prosperaram com muita facilidade a despeito de todas as desgraças que tenham acontecido, as guerras. Então, vou explicar também. A pessoa é um ser humano. Eu sou Sônia Onuki. Se eu negar o meu pai, eu vou estar negando uma parte de mim. Então, como eu vou me expressar meio metade, porque eu estou negando o meu pai. Se eu negar meu pai e minha mãe, eu fico sem chão muitas vezes. Aí eu não consigo me expressar socialmente, devidamente dentro do processo da sociedade, como mãe, como mulher, como empresária. Não consigo ir. Então, vou ao fracasso. E aí, assim, os meus pais estão atrás de mim, vieram antes, a vida veio através deles. E sobre isso nós vamos falar já já. Vamos falar dos nossos pais que estão aqui nos empurrando para a frente, não é verdade, É verdade. Sônia? E a gente volta a falar disso já já. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo, a gente volta já já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. A
agradeço todo mundo que está doando os cobertor, por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV, aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estamos aqui com a doutora Sônia Onuck falando de constelação familiar. E agora há pouco nós estamos falando da questão do pai e da mãe, o quanto é importante que cada um contribui conosco com 50%, né? Isso. Não só do gen, mas também de suas histórias, de tudo que passou. Existe um campo mórfico, né? É verdade. E a gente vai falar sobre isso também. É muito interessante a questão do campo mórfico. Quando a gente fala da genética, é porque é algo que já está dentro das células, mas o campo mórfico não deixa de ser também um registro que existe nesse dentro campo, dentro das células. Dentro das células. É uma memória genética, porque você vem de muitos ancestrais, né? E todos chegam até você. Então, assim, o pai e a mãe, eles dão uma força, porque o pai te dá um caminho, te dá uma direção. Um impulso. Um impulso. E essa mãe te dá todo o amparo. É muito comum a gente ver assim, num parque infantil, o menino brincando lá, e o pai, deixa o menino. E a mãe, cuidado, não vai subir. Então, essa mãe dá esse amparo, essa força, é natural. A mãe é aquela extremamente protetora. Isso. E o homem, ele quer que aquela criança, aquele filho, ele ganhe o mundo, que ele perca o medo, né? E em frente, porque de qualquer forma a vida vai continuar e ele tem que enfrentar. Vai ter um momento que ele vai estar só, não vai ter o pai e a mãe, mas ele, tendo o pai e a mãe dentro dele bem resolvido... Até mesmo se ele não conhecer pai e mãe, não tem importância, porque ninguém nasceu de chocadeira, todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. Exato. Então, mesmo que ele não tenha conhecido esse pai e essa mãe, esta memória genética está dentro dele. Uhum. E aí ele precisa honrar isso para ganhar a força da vida, né? Quando a gente tem alguma dificuldade na vida, é porque a gente não está honrando as nossas raízes. Quando você fala honrar, doutora Sônia, a gente fica assim, algumas pessoas, para que as pessoas possam entender. O honrar, muitas vezes, um filho, ele desconhece, ele conhece o pai, mas tem raiva, tem mágoa, o pai vem conversar com ele, às vezes ele xinga, ele briga, fala algumas coisas que não são saudáveis para um relacionamento, né? E... nesse caso, honrar significa o quê? Olhar o pai através do olho do pai mesmo. Porque assim, qual é a história que esse pai tem com os pais dele? Qual é a história que esse pai tem com a vida dele? Ah, mas isso não justifica, doutora Sônia, se meu pai tem isso, me trata desse jeito. Então, isso é o suficiente para você olhar para esse pai e agradecer a vida que você tem e seguir o teu destino, seguir a sua própria condução. Ter o comportamento de seguir, ter a atitude de pensar, este é meu pai, seja da forma como ele for, este é meu pai. Foi ele quem me deu a vida junto com a minha mãe. Isso não tem como você dizer nada contra, porque é um fato e você tem que aceitar. Ou alguém que diz assim, meu pai é quem me criou. Quem me criou é quem me criou. Meu pai é quem deu, junto com a minha mãe, a vida a mim. Esse é pai e mãe. Mesmo um filho adotivo, por exemplo, quem está cuidando dele é um cuidador, ele não é o pai, ele está cuidando no lugar do pai. Isso, ele pode até ter a felicidade, Maristela, desta criança chamá-lo de pai. Ele pode ter até essa bênção, essa alegria de ser pai e mãe, mas pai e mãe dessa criança
São os pais, porque a gente não adota filhos, a gente adota crianças. Porque isso está dentro desse campo morfogenético. Isso. Não tem como você dissociar, porque isso é uma coisa que existe. E Bert Helling, ele testou muito. Estudou isso, comprovou muito, isso, por isso tem um resultado muito rápido. Né? Quem está nos ouvindo aqui, se tiver alguma dificuldade com o pai, naquele momentinho, se ele fechar os olhos e dizer, ok, eu me rendo a você realmente é meu pai, você é minha mãe. E eu honro você, essa é a honra. Agora eu sigo o meu caminho. O que você me deu já foi o suficiente, agora cuido eu. Já vai dar uma grande transformação, porque ela ganha uma raiz, o nosso enraizamento, a nossa centelha ganha uma divina, força. Ganha uma força de impulsionar para a vida. E impulsiona mesmo. E como são os atendimentos? Você faz esse atendimento da constelação familiar, as pessoas podem buscar. Como é? É em grupo, é individual? De que formas ele pode acontecer? A constelação familiar existe na escola, existe no judiciário, existe hoje em hospitais, existem em workshops de grupo e existem também no Skype, né? Numa ferramenta de internet, no Zoom, onde a pessoa está do outro lado do mundo e a gente vai fazendo as constelações. Existe. E nessas constelações eu sei que você já formou, né, o seu instituto, já formou muitas pessoas. Isso, no Brasil e nós no exterior. temos aí, nós estamos aqui mostrando para as pessoas e convide as pessoas para o dia 10 de outubro, vai haver um trabalho voluntário. Isso, faz parte para da quem nossa quiser conhecer. Responsabilidade social como instituto e faz parte da grade curricular para as pessoas que já formaram. Então, todos nós atendemos no consultório com um valor significativo, né? Porém, neste dia da oficina sistêmica, é um dia voluntário, onde todos vão lá e prestam um atendimento. Basta as pessoas ligarem ao telefone que tem aí na sua tela, basta as pessoas entrarem no site e aí elas vão conseguir se inscrever. O atendimento é gratuito numa lei de equilíbrio. Elas deverão levar 2 quilos de alimento que a gente vai oferecer para alguém. Porque existe também a lei do equilíbrio, que eu disse que são 3 leis. Né? Isso. A lei da hierarquia, a lei do pertencimento, onde eu pertenço, por isso que eu disse que eu pertenço à família que eu nasci. E a lei do equilíbrio entre dar e receber. Se a gente tem harmonizado isso dentro da gente, a gente prospera muito. Então, as leis da prosperidade estão intimamente ligadas ao individual. Né? É o que o programa Trilha Social sempre prega, essa questão de você fazer a sua parte, mas também fazer a sua parte também é se autoconhecer. Esse processo também da constelação familiar é um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento, a partir de mim eu consigo compreender toda a minha família, então ele passa a ser um processo familiar. Uma cura dessa família, uma bênção para essa família, se a gente pode falar, no tempo de olhar para ela e poder fazer com que ela prospere. Doutora Sônia, quando a senhora fala assim, os emaranhados, existem muitas famílias que existe muito emaranhado. Muita discussão, muita briga, exclusão. Né? As exclusões que acontecem na família hoje podem estar ligadas a algum antepassado? Podem. Então, é aquilo que eu digo, o comportamento muitas vezes que está sendo repetitivo, ele vem de algo que está interno, está dentro desse sistema familiar. Se nós temos lá atrás alguém que a gente excluiu, alguém que a gente negou, ele pertence à família. Porque fez sofrer, promoveu um desequilíbrio. Promoveu um desequilíbrio. Aí, então isso tentar... aqui chama emaranhado. Emaranhado é um bloqueio, é um nó. É algo que se emaranha, é algo que não permite, é como uma teia que... Né? Não consegue desfazer para prosperar. A família é uma grande teia, uma grande... E que se a gente olhar, todos ficam bem. Mas se ela dá um embrólio, não vai para frente. Então, o emaranhado é isso, é aquilo que amarra. Nós temos muitas pessoas, eu acredito que muitas famílias também devem procurar esse tipo de tratamento, que é um tratamento bastante, é uma ferramenta, né? Uma terapia muito forte e que realmente dissolve esses nós, né? Esses emaranhamentos. Jovens, hoje nós temos aí uma sociedade onde a droga
está assolando, está com muita facilidade. Isso faz parte também, não só da família, como do sistema social. Dentro da visão sistêmica, a gente olha, quando existe uma drogadição, a gente procura investigar como é que está essa relação com este pai, tá? Então, assim, a ausência de um pai na vida da pessoa, a ausência não é porque o pai morreu, não é porque o pai está viajando muito. A ausência de afeto. Do meu afeto em relação a ele, de enxergar este pai, né? Ou do pai do meu pai. Ela tende a levar sistemicamente para essas questões de vícios, seja vício de internet, seja vício de comida, seja vício de drogadição. Qualquer tipo de vício também está ligado a isso. E há uma ajuda substancial quando essa pessoa busca a constelação? Então, nós tivemos a felicidade assim, de trabalhar aqui com um grupo de tabagista, né, antitabagista. E aí foi muito significativo o resultado após as constelações. Inclusive, eu encontrei um rapazinho, ele disse assim, eu lembro da senhora, a senhora fez uma constelação minha, eu parei de fumar totalmente. Por quê? Porque a gente fez com que ele honrasse e olhasse para o pai dele. E uma coisa, Maristela, ele nem conhecia esse pai, ele não viu. Porque ele disse, minha mãe é solteira. Eu falei assim, mas ela fez você sozinho? Ele olhou e falou, não, eu tive um pai, né? E aí, nessa constelação, ele olhou para esse pai. Como é olhar para esse pai? É olhar para a essência do pai. Não é o pai físico, mas é para a essência que dá a ele uma sustentação. A sustentação de ele, a consciência de que ele está aqui hoje porque teve um pai. Isso. Essa consciência, a minha vida, olha, eu estou vivo porque alguém me quis de alguma forma. Em algum momento eu fui gerado, eu fui gestado, cheguei aqui. Isso. Ele me deu a vida. E a vida, eu sempre digo que a vida é o maior patrimônio que nós temos. O dinheiro e todo o resto é consequência. Mas sem a vida, nada disso vai ter valor. E você só existe porque você é metade. Um homem e uma mulher. Um homem que é o papai e uma mulher que é a mamãe. Não dá para negar isso. E quando você nega, você não se expressa por inteiro. Fica faltando algo. Quando falta algo, vai para o cigarro, vai para isso, vai para aquilo. Quando eu sou preenchido com essa parte que sou eu, meu pai, eu não tenho mais a necessidade do vício. E isso ajuda bastante. Então, a constelação familiar, ela tem ajudado muita gente. Existem as pessoas que são formadas, são os consteladores, né? Isso. Que são formados através do seu instituto, o Instituto Onuxan. E, assim, o nosso programa está chegando no final. É um assunto tão apaixonante, tanta coisa que a gente quer saber, né? Então, nós aprendemos aqui que tem a lei da hierarquia, a lei do pertencimento à família e a lei da ordem. A lei do equilíbrio. Do equilíbrio, né? Então, observar que nós temos que respeitar aqueles que chegaram antes, observar que nós pertencemos a uma família, observar essa ordem e também ter o equilíbrio, né? O equilíbrio de aceitar que essa família, cada um tem o seu lugar. Nós estamos no finalzinho do programa. Eu gostaria muito que, doutor Onuki, você deixasse para a gente aqui uma mensagem para todas as famílias. A mensagem que eu quero deixar é que, assim, honre seu pai e sua mãe. À medida que você honrar esse pai e essa mãe, você está honrando você mesmo. E na medida que você está te honrando, você pode se expressar melhor na sociedade. É isso. E assim você vai poder prosperar e ter uma vida feliz, porque a felicidade é algo interno. Então, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta semana que vem e nós estaremos aqui aguardando vocês, sempre com novidades, para que você possa aproveitar e levar isso para dentro do seu coração, da sua vida, da sua família e da sociedade. Até a semana que vem.